Olá, tudo bem? Hoje eu vou passar para você uma dica bem fácil de como você identificar os casos de congruência de triângulos. Dois triângulos são congruentes quando eles possuem elementos em comum, sejam lados ou seja ângulos, tá bom? Existem 4 casos de congruência, são esses que eu separei aqui. O nosso primeiro caso é o caso LAL, significa lado, ângulo, lado. Nós vamos ter dois triângulos que vão ter o mesmo lado em comum, o mesmo ângulo em comum e um outro lado também em comum, definido aqui pela quantidade de risquinho. Então, esse que tem um risquinho é igual ao que tem um risquinho lá. O ângulo congruente também. E o que tem 2 risquinhos também. Lembrando que congruente significa ser igual, né? Na matemática a gente usa o termo congruente, tá bom? Então, se aqui tem uma medida 5, aqui também tem a mesma medida, tá bom? Então, sempre 2 triângulos são congruentes pelo caso LAL, quando eles têm um lado, um ângulo e um lado em comum. Lembrando que esse ângulo aqui, vai estar entre esses lados. O segundo caso de congruência é o chamado ALA, que significa ângulo, lado e ângulo, que é esse segundo caso aqui, ângulo, lado e o ângulo. E uma outra anotação que a gente precisa fazer, que é super importante, é que esse ângulo, tanto esse quanto o outro, precisam ser adjacentes a esse lado. Adjacente porque ele fica ali juntinho, por isso que eu fiz essa anotação aqui, os ângulos no lado, para que a gente entenda de uma forma bem objetiva. Então, quando eu tenho os 2 ângulos aqui congruentes no outro triângulo também, eu tenho aqui que o lado congruente nos dois precisa estar adjacente a esses ângulos, tá? Então, esse ângulo precisa ser igual a esse, o lado precisa ser igual a esse, e esse outro ângulo precisa ser também congruente ao outro para que haja o caso ALA de congruência. O nosso terceiro caso de congruência é o caso mais fácil, é quando todos os lados são iguais, é o que a gente chama de LLL, tá bom? Então, aqui eu tenho, que o meu primeiro triângulo aqui, o triângulo ABC, eu tenho a semelhança de cá para lá, esse lado é congruente a esse é a esse e esse a esse. Tá? Claro que vocês vão ver muitas vezes nos exercícios exemplos com números, Aqui medindo 5 centímetros, lá medindo 5 centímetros também. O de cá valendo 8, por exemplo, o outro também valendo 8. É só vocês observarem que nos dois tem que manter as mesmas propriedades, essa igualdade, para que haja congruência. E por fim, o último caso, que é esse quarto caso aqui, é o LAAO, que nos livros você costuma ver com esse O bem pequenininho ali subscrito, tá? Então, eu tenho lado, ângulo e ângulo oposto. O que significa dizer isso? Que nós vamos ter um lado em comum, um ângulo em comum e um ângulo oposto a esse lado que é congruente. Então, na figura, a gente tem que observar o seguinte, que a diferença do LAAO para o ALA é que no ALA o lado fica entre os ângulos. Já nesse caso, não. Eu vou ter 2 ângulos congruentes, mas o lado que vai ser congruente vai ser oposto ao ângulo, tá? Esse lado aqui que a gente vê com o risquinho, ele é oposto a esse ângulo aqui. Tá? Então, é por isso que a nomenclatura ficou LAAO, de ângulo oposto, porque o ângulo está oposto, ou seja, do outro lado daquele lado ali, tá bom? Então, fica essa dica aí para vocês sobre a congruência de triângulos.